A paz do Senhor, professores, sejam todos bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese, da classe de adultos, Momento Pedagógico, ao nosso terceiro trimestre de 2026, com a lição A Igreja dos Gentios, do chamado missionário, a consolidação do Evangelho entre os povos, e comigo, retornando a esse momento, né, as dicas pedagógicas aqui, a nossa querida e amada irmã Miriam. Então, a paz do Senhor, irmã Miriam, seja bem-vinda, né? Mais uma vez, retornando. Então, fique à vontade. A paz do Senhor, irmã Manu, a paz do Senhor a você, professor e professora, e também alunos que estão participando do momento pedagógico. É sempre uma honra estar aqui com vocês e agora de volta novamente para esse momento tão maravilhoso. Não é verdade, irmã Manu? É verdade. Então, para a gente é uma satisfação, uma honra enorme partilhar, né, esse momento com a irmã Miriam, que tanto tem a nos ensinar, nos ajudar, né? Tantas dicas maravilhosas. Quem vai para a IBD em síntese e tem a oportunidade, né, de vivenciar qualquer momento com ela, sabe que ela vai levar muitas dicas. Então, hoje, né, também teremos algumas dicas. E hoje, a nossa lição é a lição 6. Então, estamos chegando aí na metade do trimestre, né? Mais ou menos ali próximo, como nós temos 13 lições, né? Mas já estamos quase na metade do trimestre, com a lição de número 6 que tem por título A Suficiência da Graça na Cidade de Corinto. Irmã Miriam, quais são os objetivos para essa lição? E os objetivos da lição objetivo um: conduzir o aluno a compreender Corinto e os desafios do Evangelho. O 2: verificar com o aluno a missão de Paulo e a suficiência da graça. O 3: conscientizar sobre a graça de Deus diante dos desafios da vida cristã. E, queridos, com base, né, nesses objetivos, percorrendo a lição, você já pode começar, até utilizando mesmo a sugestão, né, pedagógica da própria lição, ela vai falar sobre o contexto, né? Então, é, você já pode introduzir esse momento da aula perguntando aos seus alunos, né? Quais eram as características da cidade de Corinto? Então, o que que eles já ouviram falar? E aí você pode colocar esses três aspectos, né, que a própria lição sugere, que é o social, o religioso, o histórico. Eles não vão conseguir diferenciar tanto, né, ali, apenas as informações que traz, principalmente, né? A gente vai lembrar muito da carta, né, que Paulo escreve ali para os Coríntios. Então, a gente lembra muitas características que traz é, nesse momento, principalmente, né, num contexto geral do que se vivenciava, mas aqui a gente pensa, aí agora fica uma dica para você no intuito de pesquisar mesmo, né, aspectos históricos de Corinto que vai trazer mais subsídio para você levar até para os alunos desse contexto em que Paulo se encontra, né? Ali para essa obra missionária. Então, na cidade, até para esse primeiro momento do primeiro tópico, né? Do primeiro objetivo que está relacionado, que é justamente compreender os desafios que existiam ali as questões doutrinárias, né? O que se acreditava, o que se defendia, a característica dessas pessoas, né? Não eram pessoas leigas, então o que que envolvia. Então, isso é bem importante para esse primeiro momento. Então, Miriam, quais sugestões, dicas? Nós vemos que nesta lição, como quase todas, ela nos traz muitos ensinamentos históricos também, né? E eu já vi e me deparei com alguns alunos, irmã Manu,
Eles falaram para mim que estão enfrentando uma dificuldade por causa da história, que são muitas informações e às vezes eles se perdem. Outros professores também, irmã Miriam, diante, porque as lições são históricas e às vezes nós nos confundimos. Eu sempre digo, olhe, use a história como um plano de fundo. Você usa a história como um plano de fundo, tente trazer os seus alunos para dentro da história, para que eles possam pensar que estão vivendo aquela história, como essa lição, né? Que fala sobre a chegada de Paulo a Corinto e os desafios enfrentados na pregação do Evangelho e como Deus sustentou o apóstolo Paulo diante de tantos desafios. É isso, como é uma lição histórica, e eu falei o que eu posso trazer para vocês aqui como uma dica pedagógica que vocês tentem trazer os alunos para dentro da história, como são eles vivenciou muitas situações, muitos desafios. Você pode começar o que foi que eu fiz para mim não esquecer, como já falei, a história, puramente história. Então, é muito importante que você anote algumas situações que Paulo vivenciou ali naquela cidade. Você começa pedindo aos alunos para eles imaginarem que foram enviados a uma cidade para iniciar uma obra missionária, certo? E você apresenta algumas dificuldades que eles vão é, vivenciar ali naquela peça para eles imaginarem. Você escreve as situações, situação um, 2, 3, peça para eles fazerem a leitura e solicito também, olha, vocês vão imaginar que é vocês que estão vivendo aí. Por exemplo, olha só, a situação um, que foi que eu anotei aqui? Imagine que você chega da cidade, imagine também, irmã Manu, viu? Você Sim. chega na cidade, a qual você foi designada para iniciar uma obra do Evangelho. Então, você chega na cidade, a cidade ela é conhecida pela imoralidade, idolatria, corrupção. Aí eu pergunto, mesmo assim, você iria ficar nessa cidade diante desse desafio? Ouça o que os É, alunos, se você for ficar nessa cidade, levante a mão. Não é fácil. não. Agora, uma outra situação. Você ainda nessa cidade, você começa a anunciar o evangelho e as pessoas, elas se levantam contra você. Você ainda ia ficar na cidade? Elas te rejeitam e se levantam contra você. Ficaria na cidade? Difícil, não é? Idolatria, Muito. corrupção, imoralidade, agora se levantando contra você, te rejeitando. Você teria condições? Levante a mão. Então você está trazendo os seus alunos para aquela situação em que Paulo estava vivendo. Aí olha outra situação, apresente outra situação. Você ainda na cidade, além da oposição, você sente medo, precisa trabalhar para se sustentar, para garantir o seu próprio sustento. Você ainda ficaria na cidade? Mais uma situação diante de tantas dificuldades. Não é isso? As pessoas pegam você e te levam para as autoridades. Você continuaria pregando o evangelho, não é? Foi isso, aí você fala, olha, foi isso que Paulo enfrentou, ele enfrentou todas essas situações quando chegou ali em Corinto. Cite Atos 18, do 9 ao 10. O que é que diz? Não temas, mas fala, não te cales, porque eu sou contigo. Aí você pode iniciar a sua aula dizendo que Paulo, ele permaneceu ali em Coríntio, não foi porque ele tinha força, mas foi por causa da graça do Senhor, a suficiência da graça que estava sobre ele. O Senhor era com ele, mas não era
por força própria, porque ele não tinha. Daí você pode iniciar a sua, a sua a ministração da sua aula e os alunos vão ter vivenciado uma situação que Paulo também vivenciou. Mas ele continuou, mas não por conta própria, mas pela suficiência da graça, que não é só para o perdão dos pecados, mas também para nos sustentar diante de situações em que muitas vezes nós pensamos em desistir. Ótimo. Irmã Miriam trouxe, né, uma questão interessante, principalmente quando ela fala dos desafios, né? É interessante porque os desafios que ela coloca, né, a idolatria, né, a corrupção, aí você pode até fazer esse paralelo no sentido de a cidade de Corinto se parece com a nossa hoje, né? Então, fazer também trazer um pouco, eu acho que esse momento, né, é É a proveitoso. aplicação, né? Isso, para você trazer esse momento da reflexão e dentro dele, até com base no que a irmã Miriam traz, né, esse destaque para a graça, a palavra-chave é suficiência, né? Mas eu colocaria também graça. Eu acho que seria um complemento, né? E aí, voltando até um pouco na própria leitura do texto, você poderia perguntar aos seus alunos, né? Onde é que vocês enxergam nesse texto a graça de Deus, né? Em quais versículos vocês conseguem, né, enxergar isso? Então, a providência que Deus, isso que a irmã Miriam traz, né? Vai ver muita providência de Deus. Principalmente você, professor, é importante que você leia o capítulo 18 de Atos, né, por completo. Aqui ele traz uma parte, mas é interessante que você leia por completo, até para você ter o todo, né, da passagem, e aí fazer esse destaque, né, que a graça é suficiente porque é ela quem vai fortalecer Paulo quando ele está cansado, é justamente ela que salva as pessoas improváveis. Que pessoas são essas? As corruptas, as idólatras, tudo isso que a irmã Miriam colocou. Então, trazendo esse contexto, e que não é diferente. De igual modo, por vezes, né, a depender do contexto que nós estamos, né, e às vezes somos criticados, julgados, enfim. E aí você pode, né, eu penso que essa lição ela vem muito nesse sentido, como um motivador no sentido assim de, olha, eu estou trazendo, né, alguns exemplos de pessoas que perseveraram, né, no anúncio do evangelho, do verdadeiro evangelho. Então, de fato, assim como elas, vocês vão sofrer, né? E aí é como se estivesse justamente dando esse apoio, né? Mostrando nesse sentido que assim como Deus foi com Paulo, né? Com Barnabé, com João Marcos e tantos outros que a gente já viu nas lições anteriores, Deus também ele está conosco, né? Então não somos nós, não é a nossa palavra, né? É o próprio Deus. Então, trazer também essa reflexão para o próprio texto nesse sentido, né? O que que ele encontra. E aí, explorar bem o que que é a graça, né? É por meio da graça que os nossos pecados são perdoados porque nós não merecíamos. Aí trazer aspectos que a gente já tanto conhece, né? Que ela nos justifica, nos reconcilia com Deus, né? E é justamente ela que dá início a essa nossa vida cristã. Então, trazer esse destaque para a palavra graça, né? E explorar no texto esses aspectos da própria graça. E aí, trazendo essa aplicação também para a própria vida, né, dos seus alunos, para a sua, no sentido de olhando, né, para a sua vida. Como que a graça de Deus ela lhe alcançou, né? E aí se a gente faz até um paralelo no sentido de eu antes de Cristo, né, e eu depois de Cristo,
Então, antes de ter Cristo e depois de ter Cristo, não sou eu, o meu trabalho é a graça de Deus, né? Por isso a suficiência, que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Então, esperamos ter contribuído com a sua aula, né? Desejamos a você, professor, que você continue nesse desejo, nesse intuito de conhecer mais, aprender mais, né? Planejar uma aula dinâmica, interativa com o seu aluno. Irmã Miriam, suas considerações finais? A única coisa que eu quero dizer, irmã Manu, para você, professor, é que você, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe para que essas maravilhas possam alcançar você e também a outros professores. A paz Amém, do queridos. Senhor. A paz do Senhor e desejamos a todos uma excelente aula.